E se o seu sofrimento não for um castigo, mas um sinal de que Deus está te preparando para algo maior? O livro de Jó revela esta verdade chocante, e ela pode transformar sua dor em poder. Para não perder revelações como esta, se inscreva agora e fique até o final, porque esta lição é fundamental para a sua fé. Vamos juntos ao início do livro de Jó, uma joia do Antigo Testamento que nos confronta com o mistério do sofrimento. Antes da tragédia, conhecemos Jó, um homem cuja integridade era exemplar. A Bíblia o descreve como reto, temente a Deus e avesso ao mal. Jó 1:1. Vivendo uma vida de plena bênção, com família e muitas riquezas. Sua fé não era superficial. Ele se preocupava genuinamente com a santidade de sua casa. Mas, de repente, a cena muda para o plano celestial. Na presença de Deus, Satanás, o acusador, aparece. Quando Deus elogia a fidelidade de Jó, Satanás lança a dúvida: essa devoção é genuína ou apenas uma troca de favores? Ele acusa Jó de servir a Deus somente por causa da proteção e da prosperidade que recebia. Esse questionamento dá início a uma provação de proporções cósmicas, colocando em xeque a natureza da verdadeira fé. A resposta de Deus a essa acusação é um dos pontos mais desafiadores para a nossa teologia. Em um ato de plena soberania, Deus permite que Satanás teste Jó, retirando suas bênçãos para ver se sua fé permaneceria. O limite era claro: a vida de Jó deveria ser poupada. É fundamental entender que essa permissão não faz de Deus o autor do mal, mas demonstra que, em sua infinita sabedoria, ele tem o poder de usar até as piores circunstâncias para revelar uma verdade maior. A aprovação não era para Deus descobrir algo, mas para revelar a profundidade da integridade de Jó perante todo o universo. Assim, a narrativa nos joga de cara na questão central: por que os justos sofrem? A história de Jó nos mostra desde o início que a justiça divina opera em uma lógica muito acima da nossa, desafiando a simplista teologia da retribuição que prega que todo sofrimento é fruto de um pecado direto. Com a permissão concedida, Satanás desce à terra e o palco está montado para a tragédia. Enquanto isso, Jó, alheio a esse diálogo celestial, continua sua vida piedosa. Há uma imensa tensão nesse momento, pois sabemos o que está por vir. Aquele homem justo está prestes a enfrentar uma onda de calamidades orquestrada para quebrar seu espírito e sua confiança em Deus. Sua lendária paciência de Jó e sua incrível perseverança ainda não existiam. Elas seriam forjadas no fogo do sofrimento mais extremo. A paz estava com os dias contados, e o primeiro ato do drama se iniciaria, testando se a reação de Jó seria de lamento e revolta, ou de uma adoração incompreensível em meio à dor. O que viria a seguir definiria para sempre o debate sobre fé e adversidade. E então, meu amigo, a tempestade prevista na corte celestial desaba sobre a terra com uma fúria inimaginável. A aprovação de Jó começa. Um mensageiro chega, ofegante, com a notícia de que seus bois e jumentos foram levados e os servos mortos. Antes mesmo que ele pudesse processar o golpe, outro chega. Fogo dos céus consumiu as ovelhas e os pastores. A cena se repete. Um terceiro arauto anuncia o roubo dos camelos e a morte de mais servos. Perceba a estratégia de Satanás. Os ataques são rápidos, totais e vêm de todas as direções, não dando a Jó tempo para respirar, para pensar, para orar. Era um ataque psicológico e material calculado para esmagar sua fé, arrancando de uma só vez toda a bênção visível que cercava sua vida. O sofrimento aqui não é apenas a perda, mas a velocidade e a brutalidade com que tudo lhe é tirado. Mas o golpe mais devastador ainda estava por vir. Enquanto o último mensageiro falava, chega o clímax da crueldade de Satanás. Um vento avassalador derrubou a casa onde seus 10 filhos festejavam e todos morreram.
Num instante, Jó perdeu seu futuro, sua alegria, seu legado. Diante disso, o que um homem faz? É aqui que a integridade de Jó brilha de forma ofuscante. Ele se levanta, rasga suas vestes e raspa a cabeça em um ato de profundo lamento e dor. Mas o que ele faz em seguida choca o céu e a terra. Ele se prostra e adora. Suas palavras ecoam pela eternidade. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Com essa atitude, Jó frustra o plano inicial do acusador. Ele sentiu a dor, mas não pecou nem culpou a Deus, demonstrando uma fé que não dependia das circunstâncias. Contudo, a provação não havia terminado. Satanás retorna a Deus, argumentando que Jó só manteve sua integridade porque o mal não tocou em seu próprio corpo. A aposta sobe de nível, pele por pele. Tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Jó 2:4. Novamente, a soberania de Deus permite o teste, mas com o limite de preservar a vida de Jó. O ataque, então, se torna pessoal e agonizante. Jó é afligido por feridas malignas, da sola do pé ao topo da cabeça. Seu sofrimento agora é físico, constante e humilhante. A dor era tanta que sua própria esposa, em desespero, lhe diz: amaldiçoa a Deus e morre. Mas mesmo em agonia, a perseverança de Jó se manifesta em sua resposta. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó 2:10. Ele se recusa a simplificar sua fé, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronava. Sentado sobre as cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha, Jó se torna a imagem do sofrimento inexplicável. É nesse cenário desolador que chegam os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Ao verem seu amigo de longe, quase não o reconhecem. A dor dele era tão avassaladora que eles rasgam suas vestes, lançam pó sobre a cabeça e, num raro ato de sabedoria, sentam-se com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites. Nenhuma palavra foi dita, pois viram que o sofrimento dele era grande demais. Esse silêncio respeitoso, no entanto, era apenas a calmaria antes da tempestade de palavras que estava por vir. Um debate que nos levará ainda mais fundo nos mistérios da justiça divina e da teologia. Após 7 longos dias de um silêncio pesado, o dique da dor finalmente se rompe. Mas não são os amigos de Jó que falam primeiro. É o próprio Jó em um dos lamentos mais crus de toda a Bíblia. No capítulo 3, ele não amaldiçoa a Deus, mas amaldiçoa o dia em que nasceu, desejando nunca ter existido. Esse grito de angústia, esse profundo lamento, é o estopim para o início do grande debate. Seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar interpretam esse desespero não como um sintoma de sua dor excruciante, mas como o indício de uma rebeldia e de um pecado oculto. A intenção deles, a princípio, poderia até ser boa, oferecer algum tipo de sabedoria e consolo. Mas a teologia que eles carregavam transformaria seu conselho em acusação, adicionando um peso insuportável ao já esmagador sofrimento de Jó. É aqui, meu amigo, que precisamos entender a lógica que guiava esses homens, uma mentalidade conhecida como a teologia da retribuição. Para eles, o universo funcionava com uma simplicidade quase matemática. Deus é perfeitamente justo. Portanto, ele sempre recompensa os bons com a bênção e pune os maus com o sofrimento. A equação era a prova de falhas em suas mentes. Se Jó estava passando por uma provação tão terrível, a conclusão era óbvia e inevitável. Ele devia ser um pecador de marca maior, escondendo uma transgressão terrível. A justiça divina, para eles, não permitia exceções. Essa visão de mundo, embora pareça arrumada, não tem espaço para o mistério, para a soberania de Deus que transcende nossas fórmulas, nem para a ideia de que um justo possa sofrer para a glória de Deus e para a revelação de uma fé mais profunda.
Guiados por essa crença inflexível, os amigos iniciam seus discursos. Elifaz, o mais velho, começa de forma mais sutil, falando de uma visão noturna e apelando para a experiência, sugerindo que nenhum mortal é puro diante de Deus e que Jó deveria buscar o arrependimento. Depois vem Bildade, mais direto e apegado à tradição, que basicamente diz que a história prova que os ímpios são sempre arrancados de sua terra. Por fim, Zofar, o mais impaciente e duro de todos, acusa Jó abertamente de ter pecado e afirma que seu sofrimento é até menor do que ele merecia. Ciclo após ciclo de discursos, eles martelam a mesma mensagem. Confesse seu pecado, Jó. Abandone sua suposta integridade, pois ela é falsa e talvez Deus o restaure. O que deveria ser um bálsamo se tornou sal na ferida aberta. Imagine a agonia de Jó. Além de perder tudo e estar coberto de chagas dolorosas, ele agora é julgado por aqueles que deveriam ser seu apoio. Os amigos de Jó não estavam apenas tentando explicar seu sofrimento. Estavam atacando a única coisa que lhe restava: a consciência de sua própria integridade. Para Jó, admitir um pecado que não cometeu seria mentir para si mesmo e para Deus. Essa acusação injusta o força a não apenas lidar com sua dor, mas também a defender sua honra e a questionar a Deus de forma ainda mais direta. Ele está encurralado, e é dessa pressão que nascerão alguns dos argumentos mais profundos sobre a condição humana e a natureza de Deus, como veremos a seguir. Agora vamos nos colocar no lugar de Jó. Pressionado pela dor física e bombardeado pelas acusações de seus amigos, ele se recusa a ceder. Ele não aceita a fórmula simplista da teologia da retribuição. Em seus discursos, Jó lança uma contraofensiva verbal, não para se declarar perfeito, mas para defender com todas as suas forças a sua integridade. Ele sabe que viveu uma vida reta e que a magnitude do seu sofrimento é totalmente desproporcional a qualquer falha humana que possa ter cometido. Fazer um falso arrependimento, como queriam os amigos de Jó, seria uma mentira diante de si mesmo e de Deus. Portanto, sua perseverança é demonstrada não só ao suportar a dor, mas ao se apegar à verdade de sua consciência contra um mundo que o condenava. Mas entenda bem, meu amigo, o verdadeiro debate de Jó não é com Elifaz, Bildade ou Zofar. Eles são apenas a plateia de um drama muito maior. O verdadeiro clamor de Jó é direcionado ao céu. Seu profundo lamento se transforma em uma petição, um processo judicial em que ele deseja intimar o próprio Deus. Ele anseia por justiça divina. É nesse ponto que ele começa a questionar a Deus de uma forma que pode nos deixar desconfortáveis. Ele fala sobre querer um mediador, alguém que pudesse colocar a mão sobre ele e sobre Deus. Jó 9:33. Isso não é uma blasfêmia, mas o grito de uma fé honesta e ferida. Uma fé que se recusa a aceitar respostas prontas e busca um relacionamento real, mesmo que esse relacionamento envolva um confronto doloroso com o silêncio divino. O desejo mais profundo de Jó, ao longo de todo esse debate, é ter uma audiência com o Criador. Ele está tão convicto de sua integridade fundamental que acredita que, se pudesse apenas apresentar seu caso diretamente a Deus, seria vindicado. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Jó 13:15. Que declaração de fé e ousadia! Ele não foge de Deus, ele corre em sua direção, mesmo que seja para argumentar e lutar. Essa busca desesperada por uma resposta, por um vislumbre da face de Deus em meio ao sofrimento, mostra a tenacidade de sua perseverança. Ele sabe que a verdadeira sabedoria e a resolução de seu conflito não virão dos homens, mas somente daquele que parece estar escondido. E assim, o debate chega a um beco sem saída. Os amigos de Jó esgotaram seus argumentos, incapazes de quebrar a resolução de Jó.
Por sua vez, Jó esgotou seu lamento e seus questionamentos, mas o céu permaneceu em silêncio. A atmosfera está carregada com a tensão da exaustão e de perguntas sem resposta. É exatamente nesse impasse, quando os mais velhos se calam, que o palco se abre para uma figura inesperada. Um jovem chamado Eliú, que até então apenas escutava, se levanta para falar, trazendo uma nova perspectiva que desafiará tanto a Jó quanto a seus amigos, preparando o caminho para algo ainda maior. Justo quando o silêncio ameaça reinar sobre o campo de batalha verbal, uma nova figura entra em cena. É Eliú, um homem mais jovem que, por respeito, havia se calado enquanto seus mais velhos falavam. O texto bíblico diz que a sua ira se acendeu. Jó 32, 2, 3. Mas essa não era uma raiva comum. Ele estava indignado com Jó por se justificar mais a Deus e com os amigos de Jó por não encontrarem uma resposta sábia e acabarem por condenar Jó injustamente. Sentindo-se impelido por um espírito interior, Eliú não aguenta mais se conter e decide trazer sua própria sabedoria para o debate, quebrando o impasse com a energia da juventude e uma teologia surpreendentemente diferente. A abordagem de Eliú é notável porque ele não escolhe um lado. Ele confronta os dois. Primeiro, ele repreende os três amigos por sua incapacidade de refutar Jó com argumentos sólidos, mostrando que a teologia da retribuição deles era fraca e só serviu para condenar, não para esclarecer. Depois, ele se volta para Jó. Com respeito, mas com firmeza, Eliú aponta que, em sua ânsia por defender sua integridade, Jó acabou se concentrando demais em sua própria justiça e menos na justiça divina e na absoluta soberania de Deus. A crítica é sutil, mas poderosa. O problema não é o sofrimento, mas a reação de auto-justificação de Jó diante dele, o que o impedia de ouvir o que Deus poderia estar tentando lhe dizer através daquela terrível provação. É aqui que Eliú nos oferece uma pérola de sabedoria, uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Ele argumenta que a dor não é apenas punitiva, a visão dos amigos, mas pode ser, acima de tudo, pedagógica e corretiva. Deus, segundo Eliú, usa a aflição para falar ao homem, para abrir seus ouvidos e livrá-lo de sua soberba, para resgatar sua alma da cova. Jó 33, 16, 18. O sofrimento, nessa visão, é uma forma de disciplina amorosa, um instrumento na mão da soberania de Deus para purificar, ensinar e guiar o ser humano ao arrependimento e à restauração. Essa ideia muda o jogo, pois apresenta um propósito para a dor que vai além do simples castigo, transformando a provação em uma oportunidade de crescimento e de um encontro mais profundo com Deus. O discurso de Eliú termina com uma exaltação poética da grandeza de Deus, manifesta na natureza, nas nuvens, nos relâmpagos, na neve e na chuva. Ele desvia o foco do drama pessoal de Jó e o eleva para a majestade inquestionável e misteriosa do Criador do universo. Ao fazer isso, Eliú funciona como um arauto. Ele silencia o debate humano, humilha a sabedoria dos homens e prepara o terreno, tanto espiritual quanto narrativamente, para o clímax de todo o livro. A atmosfera está pronta. A atenção de todos está voltada para o céu, aguardando a resposta final, que não virá de um homem, mas do próprio Criador, no momento em que Deus fala do redemoinho. E então, meu amigo, acontece. No momento em que a sabedoria humana se esgota, uma tempestade se forma, e do meio dela, Deus fala do redemoinho. O momento que Jó tanto desejou e temeu finalmente chega. Mas a voz de Deus não vem com explicações suaves ou justificativas para o sofrimento. Pelo contrário, ela vem como um desafio poderoso. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Jó 38, 2, 3. Em um instante, a mesa vira. O homem que passou capítulos a questionar a Deus é agora quem será interrogado.
A soberania de Deus se manifesta não em uma resposta, mas em uma demonstração de poder e autoridade que coloca a humanidade em seu devido lugar. O que se segue não é um julgamento, mas um tour guiado pela majestade da criação, uma aula de humildade cósmica. Deus não explica a justiça divina em termos humanos, ele a demonstra. Através de uma série de perguntas retóricas e poéticas, Deus confronta Jó com a vastidão de seu poder e sabedoria. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você pode amarrar as estrelas em um colar ou dar ordens para o amanhecer? Ele fala dos tesouros da neve, do ciclo das chuvas, dos instintos dos animais selvagens que vivem completamente fora do domínio do homem. A mensagem é implacável. O universo é uma obra de arte imensa, complexa e autossustentável, governada por princípios que a mente de Jó mal pode começar a arranhar. A fé não exige entendimento completo, mas confiança naquele que entende. Para coroar sua demonstração de poder, Deus apresenta a Jó duas de suas criações mais impressionantes: o Behemoth, uma criatura terrestre de força colossal, e o temível Leviatã, o monstro marinho que nenhuma lança pode domar. Essas criaturas não são meros animais, são símbolos do poder indomável e do mistério que existem na criação de Deus, existindo não para o homem, mas para a glória do próprio Criador. A lição para Jó é direta. Se você não consegue sequer compreender ou subjugar uma única criatura como o Leviatã, como se atreve a julgar os desígnios do Criador de todas as coisas? A soberania de Deus não é um conceito teológico abstrato, é uma realidade viva, poderosa e por vezes assustadora, que exige reverência e não questionamento arrogante. No final, Jó recebe sua resposta. Não foi a resposta que ele queria, mas foi a resposta que ele precisava. A solução para o enigma de por que os justos sofrem não é uma fórmula, mas uma pessoa, o próprio Deus. Ao revelar sua glória, poder e sabedoria, Deus não explica o sofrimento de Jó, mas o convida a confiar no caráter daquele que governa o universo. A verdadeira fé floresce não na ausência de dúvidas, mas na presença de um Deus que é infinitamente maior do que elas. Essa revelação esmagadora da majestade divina deixa Jó completamente transformado, e sua reação a este encontro será o selo de sua jornada, o passo final em direção ao seu arrependimento e à sua completa restauração. Diante da majestade avassaladora de Deus, o que resta a um homem? Todas as perguntas, todos os argumentos e todo o lamento de Jó se dissipam como fumaça diante da realidade do Criador. Completamente transformado, ele faz sua confissão final, uma das mais belas de toda a Bíblia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5, 6. É crucial entender a natureza deste arrependimento. Jó não está confessando um pecado secreto que causou seu sofrimento, como insistiam os amigos de Jó. Ele se arrepende de sua própria limitação, de sua audácia em questionar a Deus com ignorância e de sua tentativa de medir a infinita sabedoria e soberania de Deus com sua mente finita. É o arrependimento da criatura que finalmente compreende seu lugar diante do Criador. Logo em seguida, Deus volta sua atenção para os três amigos, e sua repreensão é severa. Ele lhes diz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42, 7. Que reviravolta irônica e profunda! A honestidade brutal de Jó, seu lamento e suas perguntas diretas foram mais aceitáveis para Deus do que a teologia impecável, mas fria e presunçosa de seus amigos. Deus honrou a fé que luta em vez da piedade que julga. Para obterem perdão, eles precisariam oferecer sacrifícios, e Deus afirma que aceitaria a oração de Jó em favor deles.
Com este ato, Deus não apenas vindica a integridade de Jó publicamente, mas o eleva à posição de sacerdote e intercessor, restaurando sua honra diante daqueles que o condenaram. Após Jó orar por seus amigos, demonstrando seu perdão e obediência, o ciclo de sua restauração começa. O Senhor vira o cativeiro de Jó e lhe devolve tudo em dobro. Cada ovelha, cada camelo, cada boi e cada jumenta é restituído em porção dobrada. Essa imensa bênção material serviu como um sinal público e inegável da aprovação de Deus sobre a vida de seu servo. Mas a restauração foi muito além do material. Ele recebe uma nova família, com 7 filhos e 3 filhas, e o texto destaca a beleza e a honra dadas a elas. Jó viveu mais 140 anos, o suficiente para ver seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. O sofrimento foi intenso, mas a restauração foi completa e abundante. Mas qual é, afinal, a lição final que o livro de Jó nos ensina? Se pensarmos que a moral é: seja bom e paciente, que no final Deus lhe dará tudo em dobro, caímos novamente na armadilha da teologia da retribuição. A verdadeira e eterna sabedoria aqui é muito mais profunda. A maior bênção de Jó não foi a restauração de seus bens, mas o encontro transformador com Deus. A fé que agrada a Deus não é aquela que nos isenta do sofrimento, mas aquela que confia na soberania de Deus, mesmo no meio dele. A jornada de Jó prova que podemos levar a Deus nossa dor e nossas dúvidas, pois um relacionamento honesto com Ele é o maior tesouro. A recompensa final não é a ausência de problemas, mas a presença manifesta de Deus em todas as circunstâncias da vida. A jornada de Jó nos ensina que a maior bênção não é a ausência de dor, mas a presença de Deus, mesmo no meio dela. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. O que a história de Jó revelou sobre o seu próprio sofrimento? Deixe sua reflexão aqui nos comentários. Seu testemunho pode ser a resposta para a oração de alguém que está lendo. Se esta palavra fortaleceu a sua fé, se inscreva agora no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador. E não saia ainda. Está aparecendo na sua tela um vídeo escolhido especialmente para continuar sua jornada de crescimento. Clique nele e vamos mergulhar ainda mais fundo na sabedoria de Deus. Fiquem na paz. Eu sou o Bíblia Narrada.